Bora começar com o Chosen, né? Puta vilãozinho merda. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O Chosen no Karate Kid 2 era só um Johnny versão Shen, tá ligado? Versão chinesa, japonesa, sei lá. Colocaram ele no filme só pra ter um adversário pro Daniel, tá ligado? Porque aquele filme é muito mais sobre o Senhor Miyagi. E antes que venha algum animal aí nos comentários falar, oh, meu Deus do céu, mas o Chosen é muito forte. E, irmão, essa lista é sobre quem é o melhor vilão, não sobre o vilão mais forte. Porque se for seguir o critério de força, o Chosen tava lá em cima. E quando eu falo que o Chosen é um merda, eu me refiro ao Chosen no filme, porque na série ele é um dos melhores personagens. A série salva ele ao ponto da gente esquecer que no filme ele era um personagem de merda, sem carisma, sem motivação, sem nada. O Chosen era um nada, tá ligado? Ele não tinha nem motivação e nem desenvolvimento. Ele só tava lá pra atazanar a vida do Daniel porque ele é mau. Porque ele é mau, ele é malvado, porque sim, e foda-se. E na nona colocação, outro vilãozinho bosta, o Mike Barnes do Karate Kid 3. O Mike é o vilão bosta, mas ele consegue ser menos bosta que o Chosen porque ele tinha um pingo de motivação que era ganhar dinheiro. E eu não julgo, se o Silver me oferece o Pix só pra eu ficar enchendo o saco do Daniel, eu aceito na hora. É o visionário, irmão, mercenário, dinheiro fácil, tamo querendo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. O Mike talvez seja o vilão adolescente mais forte da saga, mas como personagem não dá. Ele é muito mal desenvolvido, não tem carisma e nem tem o que falar. Oitavo lugar, Axel Dane-se! Aqui que eu vou aprender a falar esse nome. Nome impossível de falar da miséria. O Axel não é o vilão, todo mundo sabe disso, mas ele é o antagonista final dos adolescentes. E se tu é meio burro e não sabe o que é antagonista, eu vou dar uma de professor aqui, vem comigo, vem. Em todo filme ou série, temos o protagonista, que no caso dos adolescentes de Cobra Kai é o Miguel. E também temos o antagonista, que é o cara que faz oposição ao protagonista, que no caso de Cobra Kai é o Axel. O Axel tá longe de ser o vilão, porque a gente sabe que ele é um cara bom, muito sentimental e tudo mais. Porém, ele é manipulado e maltratado pelo Sensei Wolf, que obriga ele a jogar sujo e espanca o moleque no treino. Além de tratar o Axel como se fosse uma máquina, coisa que ele não é, tá ligado? Ele tem sentimentos e é humano. Mas apesar dele não ser o vilão... Eita, olha essa voz de puberdade. Mas apesar dele não ser o vilão, ele é um bom antagonista e só não tá mais à frente na lista porque eu acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento pra ele. Na minha visão de analista de vilão que sabe muito, eu acho que ele poderia ter sido melhor explorado e melhor aproveitado também. E em sétimo lugar, Zara Malik. Eu até pensei em colocar o Axel na frente dela, mas eu acho que apesar do Axel ser melhor construído, a Zara ainda funciona melhor como uma vilã. Na minha visão, o povo quando tá assistindo sente muito mais raiva dela do que do Axel. Coisa que não aconteceu comigo, porque ao invés de raiva eu senti foi paixão, ó. Casa comigo, digo, Zara. E do Axel a gente nem sente raiva, tá ligado? A gente tem pena dele. Então, levando isso em consideração, a Zara como vilã antagonista funciona melhor. Pra vocês verem como eu tô deixando o clubismo de lado, porque nesse canal eu sou conhecido por ser apaixonado pela Zara. E eu tô colocando ela em sétimo lugar, tô sendo totalmente imparcial. E na sexta colocação, com muita dor, porque por mim ele tava lá em cima, eu coloco o Kyler. Simplesmente o movimentador da série e o adolescente mais engraçado também. Podem me criticar à vontade, mas eu gosto muito do Kyler. Ah, mas ele é um merda. Sim, irmão, ele é um merda e bote merda nisso. O Kyler é simplesmente a definição de vacilão do vacilo. O cara é o vacilo em pessoa, tá ligado? Mas ele é um personagem que é feito pra ser um merda e por isso ele funciona muito bem. O Kyler foi o primeiro personagem da série que a gente teve raiva e se não fosse ele, nem teria Cobra Kai. Porque tudo começou com ele zoando o Miguel lá no mercadinho. Sim, aquele mercadinho que o Miguel tava comprando remédio de caganeira. Além de que ele serviu de escada pra todos os adolescentes, sem exceção alguma. E tu pode odiar o Kyler o quanto quiser, mas é inegável que depois do Johnny, ele é o personagem mais engraçado dessa série. Eu sei, irmão, eu sei, não adianta esconder. Eu sei que tu deu muita risada com ele. Eu sei que tu gosta do salgadinho que parece crack. Os salgadinhos de cobra são demais. Não dá pra parar de comer, parece crack. E se tu tá duvidando do que eu tô dizendo, toma aí o compilado das melhores cenas do Kyler. Esse é o merdinha que te zoava na escola? Cara, você frequentou minha casa, você namorou minha irmã. Namoro muitas irmãs. Os caras molharam a gente, beleza, então a gente vai mole ali de novo. Aí, eu tô curtindo esse filme. Tomei nas bolas! Ô, entregador, cadê as minhas? Você falou que não queria nada. Mas agora eu quero.
Eu quero 2 baldes de pipoca com manteiga, 4 cocas grandes, 2 hot dogs com mostarda, sem ketchup e um pretzel. Bafo de pica, por que fez isso? Puxa, eu não sei. Talvez porque não me chamam de bafo de pica. Tá bom, bafo de pica, cala a boca. Olha só esse cara, parado aqui com o pau na mão. Falou, nerdão. If I don't pass treat this semester, my dad's gonna shit in my mouth. Pro teu azar, eu sou foda no karatê. Dos vilões adolescentes da série, ele é o que mais fez história e também teve uma redenção muito boa. Eu só não coloco ele mais à frente na lista porque eu tenho que deixar meu clubismo de lado e ser completamente imparcial. Em quinto lugar, Johnny Lawrence. Antes que os nerdola desocupados que não tem o que fazer da vida venham me xingar, calma, eu sei que o Johnny não era o vilão do filme. Mas como eu disse no caso do Axel, enquanto o Daniel era o protagonista do filme, o Johnny era o antagonista, o rival do protagonista. E o Johnny também não era nenhum santo, tá ligado? Ele derrubou o Daniel de um penhasco, beijou a mina do Daniel à força, enfim. Mas, sem palavras, ele já era um personagem muito carismático no filme e a série alavancou ele num nível absurdo. Talvez o Johnny seja o antagonista mais clássico da saga e também protagonizou uma das minhas cenas preferidas de toda essa franquia, que é a cena dos valentões do Cobra Kai fantasiados de esqueleto espancando o Daniel. Essa cena é muito boa. É o quê? Sai daí, boiola! Olha essa dublagem, boy. Na quarta colocação, Sensei Wolf. E que vilão sensacional, irmão. E eu vou botar o pau na mesa aqui. Se ele fosse introduzido mais cedo na série, ele seria o top 2 e até top 1. Porque pra mim, o único defeito do personagem é que faltou um pouco mais de desenvolvimento pra ele. Eu acho que ele cai na mesma do Axel. Por eles terem sido introduzidos bem no final da série, faltou desenvolvimento mais aprofundado pra gente se envolver melhor com eles e tudo mais. Porque o Wolf, por exemplo, ele só é mal porque ele é mal mesmo e é isso aí. A gente nem sabe a história dele direito. Mas eu entendo que isso aconteceu porque a série tinha que acabar e não ficar muito arrastado. Mas eu acho que dava pra aproveitar melhor. Dito isso, o Wolf é um ótimo vilão, além de ser o mais forte dessa lista. E também passar muita imponência. Eu juro a você que naquela cena que ele quase quebrou o Johnny, eu senti a pressão. Pô, o cara derrotou o Johnny e o Daniel juntos, sozinho, irmão. Ninguém dessa série conseguiria esse feito. E agora sim, abrindo nosso pódio, em terceiro lugar, eu coloco o Kwon. Pra mim, o Kwon é o melhor vilão adolescente de toda essa saga, disparado, sem nem discussão. Mesmo ele sendo introduzido na última temporada, o Kwon foi bem desenvolvido e foi muitíssimo carismático. Fora que ele teve um bom tempo de tela e fez muita gente ter raiva dele. E eu vou polemizar, podem falar o que for, mas eu preferia muito mais que o adversário final fosse o Kwon ao invés do Axel. E eu também acho que deveriam fazer o personagem muito mais forte do que ele já é. Porque imagina se o Kwon fosse que nem o Axel, se fosse esse vilão invencível, intocável, que vence todo mundo. E que se ele quebrasse a perna de alguém no torneio, tá ligado? Se ele fizesse um negócio desse, seria muito bom. Porque ele já é importante na trama e já é um bom vilão. E além disso, ele seria muito mais ameaçador. E aquela luta do Kwon contra o Rob foi uma das melhores lutas da série. Mas eu vou falar a verdade aqui. Imagina o quão ameaçador o Kwon seria se ele vencesse aquela luta e depois o Miyagi-Do entrasse na semifinal, que nem foi com o Cobra Kai. Os caras iam pra semifinal com medo de enfrentar o Kwon, tá ligado? Os caras iam pensar, pô, o Kwon acabou de dar uma surra no Rob e ele ganhou de todo mundo e tá lá na final, tá ligado? Ia ser muito melhor assim. E claro, isso tudo aqui é na minha visão e na minha opinião. Eu entendi, Bob. Na sua opinião, Bob. Você fala assim, Bob. Tô zoando. Mas de qualquer maneira, foi incrível do jeito que aconteceu. E por mais pesado que tenha sido, eu gostei da coragem do roteiro de dar esse final ao personagem. E fora que Cobra Kai tava precisando de um vilão adolescente que fosse mal mesmo, que fosse um vilão de verdade. Que fosse capaz de fazer qualquer maldade. E o Kwon é esse vilão. Porque além de ser muito forte, o bicho é ruim mesmo, sem compaixão. O cara simplesmente pegou a faca pra matar o Axel. E o fim foi triste, né? E a gente ainda aprendeu uma coisa com a morte dele. A mensagem que o ódio e o ego podem levar pra um caminho sem volta. No caso do Kwon, ele acabou morrendo por causa disso. O feitiço virou contra o feiticeiro. Dito isso, Kwon, excelente vilão, melhor vilão adolescente de toda a saga e terceiro lugar merecidíssimo. E nossa medalha de prata vai pra ele, John Kreese. O Kreese é o primeiro e o mais clássico vilão dessa saga. Além de que, pra mim, depois do Johnny, ele é o personagem
mais realista da série, com um dos melhores desenvolvimentos de personagem relacionado ao passado dele na guerra e a melhor redenção da série, sem dúvida. E aqui vai um detalhe muito triste, mas o Johnny nunca vai saber que o Chris morreu salvando a família dele, e o Chris nunca vai saber que o Johnny foi campeão mundial. Ah, Bob, mas se o Chris é tão brabo assim, por que ele não tá em primeiro lugar? Irmão, porque o primeiro lugar não poderia ser outro. Você quer ser Cobra Kai? Quer mesmo ser Cobra Kai? Você quer ser Cobra Kai? Quer ser Cobra Kai? Você quer ser um Cobra Kai? Primeiríssimo lugar, o velho da lancha que morreu na lancha, o Terry Silver. O melhor vilão de Cobra Kai. Não só de Cobra Kai, de toda a saga Karate Kid no geral. E olha que no Karate Kid 3 ele era que nem o Chosen. Era um personagem de merda. Eu acho que era até pior, irmão. Mas a série conseguiu salvar o personagem ao ponto dele ficar em primeiro no meu ranking. Parabéns, Cobra Kai. Parabéns. O Silver, além de ser muitíssimo carismático e bem atuado, é o vilão mais miserável dessa série. Porque o cara é simplesmente o filho da... O que esse cara passa de medo e imprevisibilidade não tá escrito. Porque ele é tão maluco, tão psicopata e inteligente que a gente nem imagina o que ele é capaz de fazer, meu irmão. Não dá pra imaginar qual é o próximo passo dele. E pra vocês verem que eu não tô exagerando, se liga no que o cara fez. O cara incendiou a loja de imóveis, abalou o casamento do Daniel, abalou o casamento do Barnes, quase matou o Chosen, sequestrou o Daniel, espancou a Raya quase até a morte e ainda incriminou o Chris e torturou a Tori nos treinos, torturou o Daniel, pagou o árbitro no torneio regional e na seletiva do Sekai Taikai. E como se já não bastasse, ele ainda tentou sequestrar a esposa e a filha bebê do Johnny de tão neurótico que ele tava. E se não fosse o Chris se sacrificando, ele realmente ia fazer isso, irmão. Não duvida do cara. O que uma doença terminal e a guerra não é capaz de fazer com a cabeça do cara. Eles tiraram a única coisa no mundo que eu me importava. Então, se eu vou pro inferno, porra, eles vão junto comigo. Enfim, preciso nem falar mais nada. Silver indiscutivelmente é o melhor vilão dessa saga e esse foi o vídeo. Lembrando, claro, que isso é totalmente baseado na minha opinião de quem sabe muito e se tu não gostou, Vai tomar no cu. opinião é que nem rego, cada um tem o seu e dá se quiser. Se você quiser dar, pode dar aí nos comentários que eu vou tá vendo. Se inscreve no canal, me segue no Insta, se tu gostou deixa o like e se tu não gostou já falei, irmão. Então é isso, valeu, falou, tamo junto.